Seja muito bem-vindo à terceira aula da nossa Masterclass Plano de Trade. Na aula de hoje, nós iremos abordar algumas métricas mais a fundo, para compreender como que nós traders podemos alcançar a consistência no mercado. E sempre lembrando, se você quer garantir a sua vaga na segunda metade dessa Masterclass com o convidado especial Fabrício Gonçalves, basta clicar no primeiro link da descrição aqui abaixo. Eu te desejo bons estudos! Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa sequência de aulas sobre o plano de trade, aqui na aba Resumo de Disciplina eu consigo verificar o meu gráfico de performance. Aqui eu tenho um gráfico de performance quase de 1 para 1, tá? Onde no eixo vertical eu consigo visualizar que eu ganhei R$900 e perdi aproximadamente R$900 no dia 12 de dezembro, tá? Quando eu venho aqui para o dia 14, aí eu consigo verificar que eu tive um leve ganho positivo. Então aqui eu tenho no gráfico de performance no eixo vertical os valores e no eixo horizontal os dias de operações. Aqui embaixo eu tenho em média de resultado por disciplina as minhas operações disciplinadas e a minha média de resultado quando eu segui a minha disciplina e a minha média de resultado quando eu não segui a minha disciplina. Vejam só, em dezembro, em especial avaliando ali o final do mês de dezembro, eu tive muito mais operações indisciplinadas do que disciplinadas. Logo, isso já sou um alerta para mim de que é o seguinte, opa, eu como trader, será que esse resultado em dezembro de 900 positivo, 900 negativo, ou seja, finalizando o mês quase no 0 a 0, não é resultado dessa falta de disciplina que eu estou tendo nas minhas operações? Vejam, aqui a gente já tem um insight. Pois bem, quando eu venho aqui em desempenho, aqui eu tenho algumas informações, tá? O primeiro é desempenho de menos 55%, ou seja, um resultado de desempenho negativo. Por quê? Porque eu estou abaixo aqui de boa parte das minhas métricas definidas por mim mesmo. Vejam só, aqui em risco-retorno, eu defini que eu desejaria ter uma relação de risco-retorno de 2 para 1, ou seja, eu desejaria ter um resultado de no mínimo 2 vezes o meu risco. E vejam qual que foi o resultado de risco-retorno das minhas operações reais que eu efetivamente realizei, praticamente de 1 para 1. Tá? Então de 1,01 para 1, então grosso modo 1 para 1, o que está bem abaixo da métrica que eu defini que eu desejaria, de 2 para 1. Será que isso está acontecendo porque eu estou zerando a minha operação antes do ativo andar no sentido do meu alvo? Será porque eu estou fazendo um stop barra e estou protegendo o meu trade muito próximo do preço de tela e estou saindo a um preço mais baixo do que seria o meu alvo de 2 vezes, no qual eu estaria plotando no momento que eu entrasse numa operação? Então aqui nessa informação de desempenho, nesse caso negativo, isso já me soa um alerta de que eu estou em algumas métricas que eu mesmo defini abaixo do que eu desejaria quando eu criei o meu plano de trade, quando eu desenvolvi o meu plano de trade. Aqui em sucesso, da mesma forma, eu acertei aqui, de acordo com a minha taxa de sucesso, praticamente 1/5 das operações. Então eu tinha colocado uma taxa de sucesso aqui, ó, vejam só, de 60%, ou seja, falando para o profit, a cada 10 trades eu quero acertar 6. De acordo com o que eu operei em dezembro, a cada 10 trades eu acertei 2 trades, então isso fez com que a minha taxa de sucesso ela ficasse em aproximadamente 22%, tá? Disposição aqui também é importante, eu havia colocado uma disposição de 1.5. Aqui a disposição um pouco abaixo de 1.5 até interessante, porque isso sinaliza que eu demoro um pouco mais do que uma unidade de tempo em uma operação vencedora do que em uma operação perdedora. Ou seja, eu fico, por exemplo, 1h15 numa operação vencedora e 1 hora numa operação perdedora. Quanto mais baixa essa taxa de disposição, melhor. Por fim, aqui em navegador, eu tenho algumas outras informações pertinentes a dia, horário, duração e também trades simultâneos e qual foi o resultado do meu primeiro trade, tá? Vejam só, aqui eu operei dólar em dezembro, tive um resultado positivo de 925 e também negativo de 925. Então aqui eu vou ter os resultados positivos e negativos que eu tive para cada ativo operado. Aqui do lado da compra e da venda, vejam, eu fiz muito mais resultado positivo na venda do que na compra. Resultado aqui positivo de R$7 no mês de janeiro. Horário dos meus trades positivos e horário dos meus trades negativos, dia da semana, primeiro trade do dia, se ele foi positivo ou negativo, duração dos meus trades, intervalo de reentrada em uma operação
e também qual foi o meu resultado nos meus trades simultâneos, tá? Então vejam, aqui na aba navegador, desempenho, resumo de disciplina, eu tenho diversas informações que me soam um alerta, em especial aqui na aba de desempenho, tá? Disposição, sucesso e risco-retorno vão ser 3 informações fundamentais que eu pré-configurei no meu plano de trade anteriormente e de acordo conforme eu for realizando as minhas operações dia após dia, eu vou tendo aqui o resultado entregue para mim por parte do plano de trade, falando qual que é o tempo que eu estou ficando numa operação vencedora em relação a uma operação perdedora em disposição. Quanto menor, melhor. Isso significa que a gente ganha dinheiro mais rápido do que perde. Sucesso, então qual que foi o meu grau de assertividade nas operações. E risco-retorno, qual que está sendo a minha relação de risco-retorno, 1,5 para 1, 2 para 1, 3 para 1 ou qualquer outro valor, tá? Esse foi então uma segunda aula aqui sobre o plano de trade. Na próxima aula a gente vai aprofundar as abas inferiores aqui da aba inferior, tá, turma? Vejo vocês na próxima aula.